Olá, Deus abençoe você, boa noite. Nós estamos aqui na nossa oração da noite e hoje nós vamos falar do Espírito Santo. É muito bom ter você aqui. Eu queria tirar algumas dúvidas suas sobre o Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre a necessidade do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre o dom de línguas e o dom de profetizar. Eu quero tirar algumas dúvidas suas. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever no comentário e eu vou respondendo. Eu vou responder a cada dúvida, tá bom? Depois eu vou pegar e vou ler cada dúvida e eu mesmo vou pegar e vou responder essas dúvidas que você tem. Compartilhe o nosso vídeo, nós já estamos começando agora, seria bom você compartilhar, você enviar para alguém esse vídeo, para que essa pessoa também possa aprender sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo tão grandioso que quando você lê a Bíblia diz assim, começa assim a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. No primeiro versículo da Bíblia tem ali o Espírito Santo. Agora, quando você pega essa promessa, um espírito de criação, que é o Espírito de Deus, ele está dentro de você, algo sobrenatural acontece na sua vida. O sobrenatural só aconteceu na vida dos discípulos depois do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus se apossou de Davi, ele foi um novo homem. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Saul, ele foi transformado. Os profetas, todos os homens do passado, os homens da Bíblia que receberam do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro deles, foram pessoas que foram transformadas. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos, de repente veio um vento tempestuoso e encheu aquele lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tá bom? Agora, eu queria ler um negócio para você aqui, muito forte, uma palavra, que diz assim, em 1 Coríntios capítulo 14, diz assim, segui com amor, olha só, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala a outra língua não fala a homens, senão a Deus. Presta atenção nessa frase. Quem fala em outras línguas não está falando a homens, mas está falando a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. De repente você diz assim, pastor, mas quando eu chego na igreja, a pessoa fala em línguas, eu não entendo, mas a Bíblia diz que está falando a Deus. O Espírito Santo, escuta o que eu vou dizer para você, o falar em línguas, ele é uma comunicação do seu espírito com o Espírito Santo. É o seu espírito falando com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar. Por isso o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis são os gemidos, não tem como expressar, exprimir como que ele intercede por você. Agora, se a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo intercede por mim, e que quem fala em línguas é o seu espírito, é o Espírito Santo dentro de você, no seu espírito, falando com Deus, isso é uma intercessão por você. Na hora que você está falando em línguas, você recebe livramentos que você nem imagina. Você acessa lugares no céu que você nem imagina. Só que aqui a Bíblia está dizendo em Coríntios capítulo 14, que você não entende, porque você fala em espírito, você fala em mistério, não fala a homens, o versículo 1, mas você fala a Deus. Agora, aprofundando um pouco mais, o versículo 3, aqui diz assim, veja bem, mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando, consolando. O que fala, o versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Onde é que está a diferença entre falar em línguas e profetizar?
Quando você fala em línguas, você está falando algo que você não entende, que ninguém entende. Você está lá falando em línguas. Às vezes, eu estou dentro do carro e eu vou andando e orando em línguas, falando em línguas, na língua dos anjos. Porque quando você fala em línguas, é o seu espírito intercedendo a Deus por você naquela hora. É por isso que todo cristão ele tem que ser revestido de poder. Todo cristão ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aí você me pergunta assim, como eu serei batizado com o Espírito Santo? Daqui a pouco eu vou ensinar como que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou dar detalhes para você do batismo com o Espírito Santo. Agora eu finalizo aqui a minha leitura e diz assim, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Capítulo 13, versículo 4. Uma coisa é revelação, outra coisa é profetizar, outra coisa é os dons de visão. Hoje eu estou falando sobre profetizar e falar em línguas. Amanhã eu vou falar sobre o dom de visão e revelação. Amanhã eu vou falar sobre isso. Então, se o nosso assunto hoje é profetizar, você vê muita gente dizendo assim, fulano está profetizando. E muita gente ela confunde o que é dom de profecia com dons de revelação e com visão. Visões e revelações. Agora, separando esses dois, revelação é falar em línguas e profetizar. Quando você está falando em línguas, o Espírito de Deus, ele te dá sensibilidade e impressão espiritual. Você sabe o que é sensibilidade e impressão espiritual? É você olhar para uma pessoa, ninguém está vendo nada, mas você diz na sua mente, vem na sua mente assim, fulano está doente. Você tem uma impressão espiritual. Um exemplo, no meu caso, Deus, ele tem me dado o dom de profecia, de falar em línguas, e eu tenho impressões espirituais. Às vezes eu olho uma pessoa e ela não precisa me falar nada, eu já sei o que está acontecendo com ela. Por quê? Por causa de uma sensibilidade. E isso acontece muito quando? Justamente no momento que nós estamos em comunhão com o Espírito Santo e orando. É o momento que estamos dentro do carro, falando em línguas, adorando a Deus em língua, na língua dos anjos, porque é a língua dos anjos. A Bíblia fala sobre língua dos anjos, a Bíblia fala sobre línguas estranhas. E eu queria tirar uma dúvida sua. Quando você pega lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que haviam ali muitas pessoas, vários países e muitos idiomas. E quando os apóstolos começaram a pregar, a Bíblia diz assim que, então, se viram falar em outras línguas, e que cada um entendia o que estava sendo pregado na língua materna. Quer dizer, ali havia mais ou menos de 12 a 18 idiomas, as pessoas que vinham de outros lugares. Os discípulos de Jesus, eles estavam falando na sua língua, a sua língua terrena, do seu local, e eles entendiam de outra maneira. Eu vou explicar para você. Uma certa feita, uma missionária do Rio de Janeiro, ela foi pregar no Japão. Chegou lá, tinha uma multidão. O intérprete faltou. E o que essa missionária ela fez? É uma senhora já de idade, lá da Igreja Assembleia de Deus, lá do Rio de Janeiro, Silas Malafaia. O que aconteceu? Esta mulher, ela começou a profetizar, ela começou a falar e pregando no português. E aquelas pessoas do Japão entenderam ela no idioma, no japonês. Então o que acontece? A Bíblia diz que isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Mas sabe o que é isso? Isso é dom. Ela estava profetizando, ela estava falando. E quando ela estava falando, aquelas pessoas estavam entendendo. Isso é dom de Deus. Porque Deus disse para ela, prega no português. E ela pregou no português.
Agora, uma coisa você pregar e a pessoa entender. Deus faz isso. Agora, quando você pega aqui a Bíblia falando, falar em outras línguas, aqui a Bíblia está falando sobre língua dos anjos. É mistério, é Pentecostes, é pentecostal. Então, quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo. Agora, quando você profetiza, Deus te deu a impressão espiritual. Aí você começa a entregar. Hoje, Deus colocou no meu coração a sua cura. Recebe a sua cura aí agora. É claro, a profecia tem que ser pesada. Ela tem que ser pesada. Quando você recebe uma profecia, você tem que tomar cuidado, porque tem muita gente emocionada. Muitas pessoas por aí que elas estão emocionadas. Na hora do culto, elas ficam emocionadas. Elas estão orando, elas até sentem a presença de Deus, ficam emocionadas e às vezes quer profetizar e falar coisa que Deus não falou. Deus não disse nada, ela que está falando. Então não vai se cumprir. Agora, quando a pessoa é profeta, ela tem o dom de profetizar. Ela começa a falar o que Deus falou. Profetizar é falar o que Deus falou. Eu queria agora fazer uma breve oração por você. E eu queria te ensinar uma coisa com 1 minuto. Como que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela deseja muito no coração dela. É desejo, é você começar a orar e desejar. Eu quero fazer uma oração hoje para você receber o Espírito Santo. Para você ser batizado com o Espírito Santo. Onde você está agora? Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você e vai encher você. Você crê nisso? Eu vou profetizar sobre a sua vida. Então, eu vou profetizar, porque eu estou sentindo no meu espírito, aqui agora, que tem pessoas que estão orando comigo, que vão receber do Espírito Santo hoje. Você crê? Deixa eu orar por você. Aproveita para se inscrever no canal. Antes de eu orar, se inscreva aí no canal de uma vez, você que está novo, para você receber o resto dos vídeos. Amanhã eu vou falar sobre revelação e vou falar sobre dons de visão. Visões e revelações. Vou falar sobre isso amanhã. Hoje eu estou falando profecia e dom de línguas. Deixa eu orar por você. Já curtiu? Escreva aí, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Levanta a sua mão direita ao céu. Oh, meu Deus e Pai. Quantas pessoas oram comigo agora, meu Deus, sedentas do Teu Espírito e da Tua presença, Senhor. E eu peço a Ti nessa noite, derrama do Teu Espírito sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, Deus de glória e Deus de grandeza. Tem gente orando comigo agora, meu Pai, que o corpo já está todo arrepiado. Ora madagachô miricalamantura rabaxê me decalamarabachê. Oh, de placantará massabaceia da caravaçô me de cantará. Chapla placala malabaxeri alabada cantaravaçô. Recebe do Espírito Santo hoje, eu posso sentir a presença dele, o arrepio do Espírito de Deus aqui essa noite, aqui dentro desse estúdio, mas eu quero que você receba aramanturá, oricalavaçou, me de cantaramadabaxê. Recebe o Espírito Santo agora, receba o dom de profecia, recebe o toque de Deus agora, receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida agora, seja tocado pelo poder de Deus agora. Tem gente que o corpo se arrepia nesse momento, o Espírito Santo já começou uma obra em você, seja tocado. A partir desse momento você vai ter muitas experiências com o Espírito Santo. Seja curado, seja sarado. Eu profetizo pessoas que estão sendo curadas, estão sendo saradas aqui agora, estão sendo abençoadas aqui agora, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga assim: eu recebo para a glória de Deus. Glória a Deus. Você vai começar a ter experiências extraordinárias com Deus. Com o céu, com o Espírito do Senhor, você vai ter experiências extraordinárias. Guarda isso no seu espírito agora. Aleluia. Eu posso sentir Deus aqui nessa noite. Eu creio que você vai ter muita experiência. Você crê nisso? Escreva aqui amém. Envia para alguém
Hoje, o segundo capítulo dessa série é Espírito Santo. E tenha sede no seu coração, meu irmão, porque ele vai encher você. Você vai vencer essa batalha. Se você deseja muito, você vai receber ele. Ele vai te edificar. Você recebe poder quando ele vem sobre a sua vida. Aí você começa a receber dons. O primeiro dom que você recebe é o dom de profetizar. A palavra que eu tenho para você hoje é 1 Coríntios, capítulo 14, de 1 ao 4. Tá bom? Que o Espírito do Senhor te abençoe. Fica com Jesus.